Nós vamos abrir no profeta Amós, capítulo 3, e vamos, nesta manhã, meditar na palavra de Deus e ouvir o que o Senhor tem a nos falar pela sua palavra. Amós 3, versículos 9 até o versículo 15, até o final do capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículos 9 ao 15. Vejamos o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Vejamos o que diz a palavra do nosso Deus. Amós, capítulo 3, versículos 9 ao 15. E vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande tumulto há nele, e que opressão há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, essa passagem do profeta Amós, ela deve nos trazer lembranças e pensamentos, deve nos trazer reflexões. Eu olho para os acontecimentos que nós passamos no nosso país, no Brasil, e eu vejo, irmãos, muito dos pecados que Deus estava chamando Israel a responder, pecados que são comuns e corriqueiros no nosso país, na nossa vida. Nós temos no nosso campo político, e o texto de Amós ele trata muito acerca disso, dos governantes, dos juízes que tinham a autoridade de julgar com justiça a terra, mas não faziam isso, dos ricos e poderosos que dominavam o reino de Israel naqueles dias. Então nós olhamos que Amós fala contra uma elite que oprimia o povo. E nós temos, nos últimos dias principalmente, acompanhado a trajetória do nosso país, e nós temos visto, irmãos, grandes escândalos sendo apresentados diante dos nossos olhos, principalmente no campo da política. Nós temos visto, irmãos, pessoas sendo flagradas roubando dinheiro, colocando dinheiro nas mochilas, na meia, na cueca, e um escândalo que repercute mundialmente, não apenas aqui no Brasil. Não foi algo que alguém denunciou apenas, que alguém foi testemunha, mas foi algo que o Brasil inteiro constatou com seus próprios olhos. Tudo foi filmado. A corrupção, irmãos, no nosso país é tão grande, ela é tão volumosa, irmãos, que hoje os grandes bandidos do país, esses que estão com o poder nas mãos, eles não têm medo das consequências. Primeiro porque não há consequência de fato para eles. O crime sempre tem compensado no Brasil. Os grandes políticos, e nós temos
visto estes homens nos mais terríveis escândalos no passado e estão hoje representando mais uma vez o povo do Brasil. Nós temos visto a corrupção, a fraude, nós temos visto o roubo escancarado e temos visto também que nada acontece com esse povo. Que as coisas continuam como estão. Que as coisas continuam seguindo o caminho do erro, o caminho da corrupção desenfreada. Às vezes nós assistimos da nossa casa toda a corrupção que acontece no Brasil e ficamos, e até oramos muitas vezes pedindo ao Senhor a misericórdia dele para conosco. Mas irmãos, é exatamente contra esse tipo de pessoa que Deus se levanta através das palavras do profeta Amós. É exatamente essa classe corrupta de homens que Amós chama a atenção. São exatamente contra estes que a palavra de Deus é dirigida. E é exatamente isso, irmãos, que nós temos que observar. A punição sempre virá. Ela pode demorar, ela pode tardar, ela pode até mesmo não vir nesta vida, porque muitos morrem no seu bem-estar, na sua riqueza, morrem no seu deleite, nos seus prazeres, com toda a corrupção. Mas certamente a punição virá um dia. Se não nesta vida, no julgamento final. Amós se levanta contra estes homens no capítulo 3. E Amós chama testemunhas para também, junto com Deus, junto com o profeta, olharem contra Israel, serem testemunha dos pecados do povo. Nós somos testemunhas do pecado dos políticos do Brasil, irmãos. Eu e vocês viram na televisão a fraude, a corrupção, o roubo. Nossos olhos viram. Nós somos testemunhas. Nós somos crentes e somos testemunhas de algo errado. Mas Deus chama duas nações ímpias, pagãs, para serem testemunha dos pecados da nação de Israel. Deus chama, veja o versículo 9. Fazei ouvir isso nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito. Deus chama, Deus diz, os arautos vão até a terra de Asdod, vão até os castelos na terra do Egito e façam ouvir a palavra do Senhor nestas terras, para que aquelas nações ímpias e pagãs pudessem contemplar, testemunhar o pecado de Israel, o desvio de Israel. Asdod era parte da terra dos filisteus. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 1, que uma das nações que o Senhor se levanta é contra Asdod. É contra Asdod. Versículo 8, ele diz: eliminarei o morador de Asdod, terra dos filisteus, porque eram ímpios e pagãos, não temiam ao Senhor e faziam as coisas erradas. Mas essa nação é chamada para ser testemunha contra o pecado de Israel. O profeta Isaías, falando contra o povo de Deus, diz: eu tomo hoje os céus e a terra como testemunha contra vocês, que vocês estão desviados da presença de Deus, que vocês estão blasfemando contra o nome do Senhor. Estas nações ímpias são chamadas. Irmãos, é interessante isso, irmãos, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos crentes em Cristo. E certamente, irmãos, nós somos, como a gente gosta muito de falar isso para as pessoas, nós somos uma vitrine. Ou seja, o mundo inteiro está nos olhando, nos vendo. Quando um crente faz algo errado, todo mundo vê, todo mundo vai falar. O nosso testemunho é manchado. A palavra de Deus, irmãos, diz que quando Davi pecou adulterando com Batseba, sabe o que aconteceu? Os moradores vizinhos blasfemaram do nome do Senhor por
causa do pecado de Davi, o nome de Deus foi blasfemado. As pessoas estão olhando para nós também. E certamente, irmãos, se nós andarmos em pecados, Deus chama testemunhas ímpias para testemunharem contra nós, o povo de Deus, como ele fez com Israel aqui. O versículo 9, ele junta essas nações. E qual é o problema? O que está acontecendo? O que essas nações estão vendo? Veja o que continua o versículo dizer. Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Ele diz, vocês, moradores de Asdod, moradores do Egito, subam nos montes de Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. E o profeta pede que todos os moradores fiquem em cima das montanhas olhando para a cidade. Veja, olha a figura que Deus mostra. Subam, ajuntem-se sobre os montes de Samaria e vejam o tumulto que há nela, a opressão que há no meio dela. Deus pede que as nações ímpias assistam de um lugar privilegiado, aonde eles possam contemplar toda a cidade. E claro que isso é uma linguagem figurada, uma linguagem de hipérbole que o profeta usa, mas para mostrar quão grande era o pecado de Israel. E que esses moradores de cima das montanhas olhem para a terra de Samaria e vejam ali a devassidão. É como alguém, irmãos, que está em uma montanha, digamos, se Campo Maior fosse cercada por grandes e altas montanhas, e Deus dissesse, subam nas montanhas, moradores de outras terras, e olhem para esta cidade de Campo Maior, e contemplem a maldade dos seus habitantes. Irmãos, Israel havia se desviado da lei do Senhor. Nós vimos até aqui que os juízes roubavam os pobres, que os juízes se vendiam para os ricos, que os juízes julgavam a causa dos ricos, mesmo quando eles estavam errados, que os juízes tomavam as terras dos pobres e davam para os ricos. Um julgamento, irmãos, que mostra o estado moral que estava vivendo o povo de Deus. Todas as vezes, irmãos, que a Escritura nos fala isso, erros morais, nós temos que olhar para nós, irmãos, e ver como está a nossa vida diante de Deus. E olhar no fundo da nossa vida e dizer, eu tenho sido um bom servo de Deus. O meu testemunho tem sido reto e fiel diante do Senhor, na cidade onde eu moro. No meu trabalho eu tenho agido com honestidade diante dos funcionários. Será que nas conversas com os meus amigos ímpios que trabalham comigo, que estudam comigo, eu tenho me mostrado um homem reto diante de Deus, um crente fiel? Eu tenho participado das suas conversas ímpias ou tenho me afastado e tenho repreendido tais pessoas? Isto é ter uma vida moralmente correta. Eu tenho roubado as pessoas? Eu sou comerciante, será que eu tenho colocado preços exorbitantes nos meus produtos? Será que eu tenho vendido, por exemplo, como nós vamos ver o profeta falar isso, será que eu tenho vendido 1 quilo de açúcar, mas quando na verdade ele pesava apenas 900 gramas? Isto, irmãos, é ter uma vida íntegra diante de Deus, é temer ao Senhor. Os nossos juízes, quando nós crentes julgamos alguma causa entre um irmão, entre nossos familiares, quando nós vamos dar ali a nossa visão, o nosso julgamento sobre determinado assunto, nós temos julgado com justiça, irmãos? Nós temos julgado a favor de alguém porque ele é meu amigo? Ou nós temos ficado sempre do lado da verdade, mesmo que venhamos a falar contra o nosso amigo? Era exatamente esse tipo de pecado, irmãos, que as nações ímpias estavam vendo Israel fazer
Deus chamou os ímpios para mostrar a Israel, através de Amós, que a nação entendesse que os seus atos eram iguais ou piores aos atos dos homens ímpios que não conheciam a Deus. Todas as vezes, irmãos, que nós nos portamos como os pagãos, como os ímpios, que nós vivemos não como crentes, mas vivemos como pessoas que não conhecem a Deus, quando a nossa vida não faz diferença alguma, quando nós somos corruptos, nós estamos de fato mostrando e fazendo com que os ímpios blasfemem do nome do Senhor. Nós somos culpados disso. Vejam só, eu estava ouvindo uma história interessante na semana passada. Chegou um amigo para mim e disse assim: olha, eu estou ouvindo o programa de rádio. Ele não é crente, esse rapaz. Estou acompanhando o seu programa. Eu disse, graças a Deus, irmãos. E ele disse assim: olha, pastor, tem que ser assim mesmo. Você tem que falar aquelas coisas mesmo. O pessoal já está cansado de ouvir aquelas outras coisas. Eu não sei quais as outras coisas que ele se referia. Mas tem que ser assim mesmo. Eu não sei também qual foi a mensagem que ele ouviu. Aí ele deu um exemplo. Ele disse, olha, eu estava numa loja ali, que eu não vou citar o nome, e nem a pessoa. Ele disse, e o dono da loja é crente. E ele disse, rapaz, se eu fosse prefeito da cidade, eu roubava mesmo. E esse homem ímpio disse assim, rapaz, o que é isso, rapaz? Que crente é você? Esse homem ímpio disse isso. Que crente é você? E a pessoa, ele ficou assim meio desconcertada, mas disse, rapaz, tem que roubar mesmo. Todo mundo faz isso, tu acha que eu ia entrar lá e não ia fazer nada? Eu ia me dar bem. Ele disse, rapaz, que Deus é esse que tu serve? Irmãos, nós somos vistos, irmãos. Às vezes Deus levanta testemunhas pagãs, ímpias contra nós, para que eles contemplem e se escandalizem dos nossos pecados, irmãos. Para que eles olhem para nós, para as nossas atitudes e não admitam. E digam assim, rapaz, isso é errado demais, isso que você faz. Os ímpios dizem isso com o povo de Deus. Quando o povo de Deus nega-se a viver uma vida santa e piedosa, na presença do Altíssimo. Nós somos observados, irmãos. As nações ímpias foram chamadas para olhar para Israel. E o verso 10, o Senhor diz, é porque Israel não faz o que é reto. Israel não faz o que é certo. Ele entesoura em seus castelos a violência. Entesoura em seus castelos a devastação. O profeta se refere ao luxo e à impiedade que havia naquelas cidades. É isso que Israel guarda para si. É isso que Israel tem juntado, entesourado, devastação, impiedade. Israel não é reto, diz Deus. E o que vai acontecer com uma nação assim, irmãos? Se nós vivermos como esses homens que não conhecem a Deus, que vivem nos seus erros porque não conhecem a Deus, mas nós se conhecemos ao Deus Santo e Eterno, nós se conhecemos e sabemos as exigências de Deus, que Deus nos chama para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, está escrito em Hebreus. Se nós temos a consciência, irmãos, de que Deus pune o pecado, de que Deus pune o seu próprio povo, o que será de nós? Será que Deus vai agir diferente conosco? Ou vai agir como ele agiu com Israel no passado? Israel recebeu de Deus a punição e foi dura, irmãos. O versículo 11 diz, portanto, assim diz o Senhor Deus. Não é o profeta Amós. Não é Amós que está com raiva de Israel e vai dizer uma palavra dura contra Israel. Amós é o portador, é o profeta. Amós é o homem que vai falar as palavras de Deus. Por isso, a introdução
no verso 11, portanto, ou seja, por causa disso, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. No ano 722, a Escritura nos diz, está registrado no livro de Reis e Crônicas, que o rei da Assíria invadiu e cercou as terras de Israel. Todo o território de Israel ficou cercado pelos exércitos da Assíria. Por quê, irmãos? Porque assim disse o Senhor que ia acontecer. Sabe quanto tempo eles ficaram acampados assim, olhando para Israel com seus exércitos ao redor? 3 anos. Uma nação ficou 3 anos esperando, dizendo: nós vamos entrar nesses castelos, nós vamos entrar nas fortalezas de Israel. E o povo dentro dos castelos, dentro das fortalezas muradas, tudo cercado. E o povo olhava nos primeiros dias e diziam: aqui eles não conseguem entrar. Aqui é a nação de Israel, ninguém entra aqui, nós somos o povo de Deus. E eles passeavam nas muralhas, os soldados olhavam e talvez nos primeiros dias olhassem para os assírios ali e diziam: aqui não tem como eles entrarem, aqui é forte. E sabe o que mais, irmãos? Eles plantavam dentro dos seus muros e cultivavam. Até o dia em que nada havia mais para comer. Não havia nem água para beber. E os assírios lá, em pé, dizendo: nós vamos entrar e vamos conquistar Israel. 3 anos depois, quando os moradores de Israel estavam comendo seus próprios filhos, porque não havia mais comida. Vejam bem, comendo seus próprios filhos, porque não havia mais comida. Quando o esterco do gado era vendido para que eles comessem o esterco, porque não havia mais comida, a Síria entrou, destruiu, liquidou Israel. Levaram cativos os israelitas magros, feios, cansados, muitos mortos. E eles trouxeram um povo e jogaram dentro da Samaria e disseram: agora vocês vão entrar aqui nessa terra dos hebreus. E agora aqui vai ser uma outra cultura. Vamos esquecer tudo que os hebreus acreditavam e vamos fazer uma outra coisa aqui. E sabe, irmãos, toda a história de Deus, tudo aquilo que o povo pelo menos sabia, não cumpria, mas sabia e conhecia de Deus, os grandes feitos do Senhor, tudo aquilo foi esquecido com o tempo. Sabe por que os judeus detestavam os samaritanos? É porque os samaritanos eram esse povo misto que os assírios levaram. Depois os gregos, anos depois, também fizeram a mesma coisa. E eles perderam a sua identidade cultural. E os outros hebreus lá de Jerusalém disseram: eles não são como nós, são uma raça impura. Casaram com pessoas impuras. Irmãos, a palavra de Deus se cumpre, irmãos. Se Deus, com o seu povo escolhido, a sua nação, o povo em que Ele escolheu se revelar. Irmãos, Deus não se revelou para nenhuma outra nação. Nós vimos isso no texto passado. Deus escolheu se revelar para Israel. Deus disse: olha, de todas as nações da terra, vocês vão me conhecer. Os meus estatutos, os meus profetas virão de vocês. O meu templo será construído aqui. Vocês ouvirão o meu nome. Vocês conhecerão. Paulo diz isso. Não são nossas as promessas, os estatutos? A lei não pertence aos hebreus, aos israelitas? Nenhuma nação recebeu o que o povo escolhido, a nação de Israel, recebeu. E esse povo se rebelou. Nós, irmãos, temos aprendido de Deus, conhecido a Deus. Nós temos ouvido a sua palavra.
Domingo após domingo, temos a nossa Bíblia em casa para lermos. E como nós temos nos portado diante das pessoas que nos circundam? Como verdadeiros e fiéis homens de Deus ou como ímpios? Irmãos, são tantas as pessoas que chegam e nos dizem assim que ser crente como fulano eu não quero. Ser como fulano de tal eu não quero. Tanta gente, às vezes nós estamos evangelizando pessoas que dizem, rapaz, mas se for para me ser como fulano que é lá da igreja eu não quero. Porque não apresentamos um caráter de crente, irmãos. Porque a nossa vida não apresenta frutos, mudança. Jesus disse lá em Mateus que pelo fruto nós conhecemos quando alguém fala a verdade de Deus ou não. Não é simplesmente pela palavra pregada, mas é pela vida dele. Pelo andar, pelo se comportar, o viver diante da sociedade. Mas só mais uma pergunta, porque Amós ele quer deixar algo bem claro para Israel. Amós faz uma ilustração. Ele diz no verso 11 que o Senhor vai entregar a cidade, o inimigo vai cercar a tua terra, derribar a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Mas haverá, irmãos, saída? Será que há como escapar disso? O verso 12, o profeta Amós ele faz uma ilustração para explicar se há saída ou não. Ele diz assim: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Deus diz assim: sabe o que vai sobrar de Israel? Só o cadáver. Êxodo capítulo 22, versículo 10 ao 13, nos conta que quando um pastor ele estava trabalhando para alguém, mas quando ele estava no campo e o leão ou o lobo devoravam uma ovelha, ele tinha que chegar para o patrão e dizer: olha, o lobo veio e matou algumas ovelhas, o leão veio e comeu algumas ovelhas. Sabe o que o patrão dizia? Cadê a prova? Cadê os ossos da ovelha? Cadê os restos da ovelha? Cadê o couro da ovelha? É exatamente esse texto do verso 12. Ele diz que o pastor só ia conseguir livrar quando a Síria viesse atacar Israel. A única coisa que iria escapar seria o cadáver, para provar que eles estão mortos. Deus está dizendo que certamente vai punir a nação por causa dos seus pecados. E nós não somos melhores do que eles, irmãos. Nós não somos melhores do que Israel. Nós estamos em pé de igualdade com Israel. Nós também conhecemos a palavra, também temos os estatutos e as promessas são para nós. E Deus vai nos pedir conta de nossa vida. Mas se formos achados fiéis, irmãos, se o Senhor nos achar santos e irrepreensíveis, se o Senhor olhar para o meu e o seu coração e ver lá no fundo a verdade de Deus, o amor, o desejo de servir, a luta contra o pecado, Deus vai olhar para você. Eu ouvi um pastor falando sobre isso e ele disse assim, que Deus exige e que Deus vai cobrar das pessoas. E muitos chegam e dizem: olha, Senhor, nós fizemos isso. Senhor, fizemos isso e fomos até acolá. E Deus não vai olhar para essas pessoas. Mas aquele crente, o pregador estava falando, aquele crente que diz: ó Deus, eu estou perdido, Tu vai me matar porque eu sou grande pecador, Senhor. Senhor, eu sei, Senhor Deus, que eu não tenho sido reto, não tenho andado de verdade na Tua presença, Senhor. E essa pessoa que chora ao dizer isso, que sente os seus pecados, a malignidade do pecado, a esse Deus recebe, irmãos. Deus recebe muito que vem dele. A esse que tem a oferecer a Deus uma vida
contrita, Deus recebe a sua oração, a sua adoração, o seu cântico. Deus recebe a vida desse homem. Porque ele está lutando contra o pecado, ele está se esforçando para viver a vida cristã. Ele tem labutado dia e noite contra o pecado, contra o inimigo Satanás, o inimigo das nossas almas. E tem sofrido com isso, tem caído no chão por isso, mas se levanta e continua lutando, mesmo diante da sua fraqueza. A esse Deus recebe muito. Deus tem muito a receber. Finalmente, irmãos, o verso 14 e 15, Deus nos mostra que nessa destruição que vai vir sobre Israel, Deus vai destruir totalmente o culto pagão que está acontecendo em Israel. O falso culto. Veja, irmãos, Deus vai destruir os altares onde o falso culto acontece. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. O altar ficava na entrada do templo. E era uma mesa grande, e em cada canto da mesa havia um chifre. E quando alguém estava com um pecado, se ele segurasse no chifre, a lei do Senhor diz, ele não pode ser morto enquanto estiver segurando nos chifres. E Deus diz, eu vou arrancar os chifres. Não haverá segurança para ninguém dentro do culto, do templo. Betel era uma cidade de Samaria, aonde havia o maior templo de adoração de Israel. Mas a adoração era falsa. Era uma adoração não conforme as Escrituras. E Deus diz, eu vou destruir Betel e o seu templo. E ninguém vai ficar protegido porque eu vou cortar os chifres do altar. Essa é a linguagem de Deus. E sabe os moradores ricos? Sabe aqueles que estavam, os juízes da terra, aqueles que extorquiam o pobre? Talvez eles achassem assim, bem, com o nosso dinheiro nós vamos dar um jeito de nos livrarmos de toda essa calamidade que Deus vai trazer. O profeta está dizendo, mas nós temos muito dinheiro, nós vamos nos livrar disso. Nós vamos fugir da cidade, nós vamos nos esconder em nossos castelos. O Senhor diz assim, derribarei a casa de inverno e a casa de verão. Eles eram ricos, irmãos. Eles no inverno moravam em uma casa, a casa de inverno. E no verão eles iam para outra casa, a casa de verão. Alguns têm casa de praia, tem uma casa no campo, tem uma casa na cidade. O Senhor está falando contra pessoas ricas assim, mas que viviam de modo errado, longe da lei de Deus. Deus diz, olha, toda a riqueza que vocês conseguiram extorquindo os pobres será inútil para vocês. Eu vou derrubar a casa de inverno, a casa de verão, as casas de marfim perecerão. Marfim, eles comercializavam marfim, irmãos, e enfeitavam suas casas, a entrada de suas portas, todas de marfim. A história nos mostra isso, inclusive a arqueologia nos mostra isso. Deus diz que vai derribar todos os palácios, toda a riqueza daquela cidade será aniquilada. As grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Essa linguagem do verso 15, irmãos, é uma linguagem contra a riqueza mal adquirida, contra a confiança na riqueza. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo tudo. Agora mesmo, voltando ao assunto que nós falamos no início, dos escândalos nacionais, nós estamos vendo algo que dificilmente acontece, mas um governador sendo preso. Aliás, o governador do Distrito Federal, da capital do Brasil, sendo preso, está preso. Tamanha é a miséria
a corrupção que a Brasília está afundada. E vai fazer 50 anos agora. Uma festa imensa sendo preparada para comemorar os 50 anos de Brasília em meio a tanta corrupção, a tanta miséria, a tanto roubo. E esse homem preso, o castelo dele caiu. Em outras palavras, pode ser que ele saia dali, porque os juízes, como diz aqui, eles no tempo de Israel só advogavam a favor dos corruptos, porque eles pagavam. Pode ser que ele saia da prisão. Nós vimos com os nossos olhos ele roubando. E os seus assessores também. Nós vimos. Pode ser que ele saia. Pode ser que haja corrupção no poder judiciário mais uma vez. Mas pode ser que ele fique ali. E certamente, irmãos, sempre que nós agirmos assim, seja para ganharmos dinheiro, para qualquer outra coisa, sempre que agirmos com a injustiça, com a corrupção, os olhos de Deus estão sobre nós, voltados sobre nós, e nós vamos receber a punição. Ninguém vai escapar disso. Ninguém acha que Deus não está vendo ou que Deus não vai fazer nada. Os olhos do Senhor estão em toda parte, diz o salmista. Ele está vendo a nossa vida, a nossa retidão e a nossa corrupção. O Senhor vê. O Senhor é quem, como diz o profeta, esquadrinha o nosso coração. Esquadrinhar é medir todas as partes. Quer dizer, Ele conhece completamente o coração humano. Ele sabe tudo. O que se passa no seu coração, o que impulsiona você a alguma coisa. O que move o seu coração, se são desejos para a glória de Deus, se é inveja, se é corrupção moral. Seja o que for, seja coisa boa ou coisa ruim, Deus sabe. E Ele vai agir com justiça se nós estivermos em pecado. E vai agir com sua graça se estivermos confiados nele, o nosso coração for reto diante dele, não for como o coração de Israel. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.